Paz do Senhor, meus queridos. Amém? Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Que bom é louvar ao Senhor. Bom é estarmos na casa do Senhor. Bom é ouvir a palavra do Senhor. Que bom, né, irmãos? Eu tenho certeza que Deus já falou com alguém nessa noite. Posso ouvir um amém? Eu tenho certeza que Deus já falou, eu tenho certeza que Deus já alertou, eu sei que Deus já confortou, eu sei que Deus já até exortou. E que bom, irmãos, é quando nós cultuamos ao Senhor, prestamos a Ele um culto e Ele nos devolve com orientação, Ele nos devolve com o seu amor, com o seu cuidado para conosco, né? E nessa noite, irmãos, eu queria falar com os irmãos e confesso que é muito motivado pela pregação do Rafael de domingo passado. Não será uma pregação parte 2, não é? Porque eu não tenho a mesma inteligência do Rafael, não tenho a mesma unção, mas eu queria conversar com os irmãos, porque o que me chamou a atenção naquilo que ele falava no domingo passado, é a respeito das palavras de Jesus. A gente, quando tem muitos anos no Evangelho, não é isso, pastor Alexandre, pastor Zé, demais irmãos, a gente passa por algumas fases da nossa vida. Eu já passei pela fase de ser paulino. Todas as palavras do apóstolo Paulo, eu ficava louco com as palavras do apóstolo Paulo, porque Paulo fala na sua carta, porque a teologia paulina e tal. Aí depois eu passei por uma fase que eu mesmo chamei de fase purista, porque eu só falava dos evangelhos, só falava das palavras de Jesus Cristo. Parece que há uma rixa entre Jesus e Paulo, coisa que não há. Só na nossa cabecinha, na minha cabecinha de jovem, de adolescente naquela época, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, é tão importante a gente ler os evangelhos, porque quantos são os evangelhos, irmãos? 4 evangelhos, não é isso? 4 evangelhos na Bíblia. E já perceberam que alguns milagres, que algumas palavras de Jesus são repetidas? Muitas vezes nos evangelhos. Mas por que será? Por que será? Tem tantas informações, a gente aprende, né, com a questão dos evangelhos sinóticos, a gente aprende tanta coisa, a teologia nos ensina tanta coisa, mas na verdade, no meu coração, o que o Senhor quer dizer com tantas repetições é que aquilo ali é importante para as nossas vidas. A palavra que Jesus falou naquele momento eram importantes para quem estava ouvindo naquele momento, seria importante para todos os seus contemporâneos e chegou até nós. Então são essas palavras de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e são essas palavras de Jesus Cristo após a sua ressurreição que eu queria comentar com os irmãos nessa noite. Vocês perceberem, na cruz, as falas de Jesus, as palavras de Jesus eram quase que solitárias. Era ele sozinho ali na cruz do Calvário, mas sempre eram palavras poderosas e palavras amorosas, mesmo na cruz do Calvário. Agora, na ressurreição e após a sua ressurreição, as palavras de Jesus agora já são comunitárias, na verdade são conversas. E são sobre essas conversas, exatamente, nesses poucos minutos aqui que eu quero falar com os irmãos, que a gente vai comentar. Eu queria convidá-los a já abrir a Bíblia dos irmãos, também junto comigo, Mateus 28, versículo 10. Eu pedi aos nossos jovenzinhos lá que a gente use NVI mesmo, tá bom? Mateus capítulo 28, versículo 10. A gente vai ver algumas dessas falas, algumas dessas palavras que Jesus falou logo após a sua ressurreição. É sobre elas, sobre essas palavras, sobre essas falas, sobre essas conversas do Evangelho que eu quero comentar com os meus queridos irmãos. E já quero começar com uma frase maravilhosa, até porque foi cantado isso muito hoje, né? Se no desespero, se faltar oliveira, se não tiver fruto na vinha, se tudo estiver muito difícil, Deus é Deus dos impossíveis, não é isso, Keila? Então, se tudo isso que já foi falado nessa noite, eu quero começar justamente com essa frase de Mateus 28, versículo 10. Vamos ler a nossa Bíblia? O que está escrito? Mateus 28, versículo 10, diz assim: Então Jesus lhes disse, não tenham medo. Às vezes a gente vê tanto isso aí, outras versões, não tenhais medo, uma coisa mais bonita, né? Mas vejam, para um momento tão conturbado que nós estamos vivendo, e para todas as outras ocasiões, Jesus Cristo fala para a gente que nós não devemos ter medo.
E vocês se lembram, vocês também são tão estudantes da Bíblia, até muito mais do que eu, vocês se lembram que quando essas mulheres foram até o sepulcro, e elas foram lá perfumar o corpo sepultado de Jesus Cristo, não é isso? Eram mulheres, sim, mulheres seguidoras, mulheres que eram amadas por Jesus Cristo, que amavam Jesus Cristo, elas chegaram até o sepulcro, e viram que o mestre já não estava lá. Obrigado, meu querido. Quase não bebo água. Obrigado, irmão. Elas foram até e descobriram que Jesus Cristo já não estava mais naquele lugar que tinha sido colocado há 36 horas antes. Jesus Cristo já não estava mais lá. E quando Jesus Cristo as vê atônitas, porque elas ficaram atônitas, porque não viram o corpo de Jesus Cristo lá, e Jesus Cristo então vai até elas e faz uma saudação que eu acho fantástica, irmãos. Eu acho linda essa saudação. Em algumas versões diz assim, salve. Em outras versões diz shalom. Mas vocês sabem que eu tenho a minha versão particular, né? É minha, só minha, hein? Que eu estou acabando de escrever e depois vou lançar no mercado. Era mais ou menos Jesus Cristo chegar perto delas e dizer assim, e então, tudo bem? Difícil pensar em Jesus assim, né? Jesus Cristo chega até perto daquelas mulheres e diz assim, e então, eu não sei se com o polegar assim, né? Tudo bem? Com aquele sorriso solar, com aqueles dentes brancos de Jesus Cristo, com aquele sorriso acolhedor, ele chega até aquelas mulheres que estavam atônitas e pergunta, e então, tudo bem? Irmãos, isso aqui não é, como eu costumo sempre dizer, não é para emocionar o coração de vocês não, porque isso é real. Nós estamos falando de um Cristo real, Romualdo. É um Cristo que chega até você e diz, e aí, tudo bem? E aí, Eliette, tudo bem? E aí, Eliseu, tudo bem? Esse é o nosso Jesus, irmãos. É um Jesus que se preocupa, é um Jesus que quer saber dos seus problemas, é um Jesus que quer que você fale com Ele, é um Jesus que quer saber o que está no teu coração, é um Jesus que sabe tudo, mas que ao mesmo tempo quer que você diga para Ele. É um Jesus que quer se relacionar contigo, e Ele chega, o nosso querido Jesus, e fala isso com elas. A gente tem uma incrível dificuldade de imaginar Jesus assim, não é isso? Jesus gostava de festa, irmãos? Sim. Primeiro milagre de Jesus foi aonde? Casamento. Gostava de festa, nosso Jesus. Nosso Jesus era crente. Nosso Jesus gostava de comer. Qualquer oportunidade onde ele chegava, tem comidinha, filho? Daí vem a nossa origem, né? Por isso que crente é conhecido como comilão. Nosso Jesus era assim. Não sei se vocês se lembram, Jesus disse que Ele era a luz do... E disse que eu e vocês também éramos o quê? Luz do mundo. Ele é luz do mundo e nós somos luz do mundo. Irmãos, já perceberam que a luz deixa tudo mais alegre? Já perceberam que a luz deixa tudo mais claro? E como é que eu vou achar que meu Jesus é carrancudo, Romualdo? Como é que eu posso achar que meu Jesus está sempre com raiva, sempre olhando para mim com os olhos esbugalhados, querendo lançar raios para me destruir? Irmão, Jesus Cristo nos ama. Ah, Ricardo, mas eu sou pecador. Ah, meu irmão, está falando para mim que você é pecador, e eu? Ah, mas aí tem que tomar um cuidado, então quer dizer que eu vou ficar... Não, vocês são inteligentes, não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero falar nessa noite, que Jesus Cristo é luz do mundo, e luz não pode ser triste. Luz clareia, luz traz o que é belo, luz mostra o que é belo, e luz também mostra aquilo que está escondido. Nós somos luz do mundo. Mas mesmo assim, irmãos, tudo Jesus Cristo falando para elas, e elas quando perceberam, elas reconheceram Jesus depois disso, não foram? Elas reconheceram Jesus, correram para abraçar Jesus. Irmãos, pense bem nisso, que isso não seja apenas uma leitura que nós fazemos, mas perceba os detalhes. Elas correram e abraçaram Jesus. Faço uma pergunta para os meus queridos irmãos: quem aqui tem a vontade de abraçar Jesus? Que bom que você levantou logo a mão, Mônica. Que bom, assim, que bom.
Xandão chegou, saiu o abraço, que Xandão está cheiroso, Xandão está cheiroso hoje, misericórdia, hein? Ô homem cheiroso. Irmãos, imagina o que é você poder, Jesus chegar para você, como chegou para aquelas mulheres e dizer assim, olha, sou eu, então, está tudo bem, como é que estão vocês? E aquelas mulheres perceberam Jesus e foram abraçar Jesus. Irmãos, eu quero isso para a minha vida, eu quero abraçar Jesus, eu quero estar o tempo todo com ele. Jesus não pode ser apenas uma teologia, Jesus Cristo tem que ser vida, Jesus Cristo precisa ser minha vida o tempo todo. Ah, mas e os problemas que eu passo, Ricardo? Você não passa. Que problema que você passa que eu não passo ou que eu já passei? Fala para mim. Você já passou fome? Esse magrinho aqui, muitas vezes, muitos anos da minha vida. Já contei essas histórias tristes para os irmãos, não quero contar mais história triste, não. Já perdeu o ente querido, Ricardo? Já. Sei muito bem essa dor. Ah, mas você não foi esfaqueado pelas costas por um amigo. Sinhazinha, tadinha, minha companheira de facada. Sabe o que é você conviver com alguém que você ama e que está falando mal de você? Oh, seja bem-vindo ao meu mundo. Todos nós passamos por essas experiências, irmãos, e que dói, e que nos joga para baixo, mas a certeza que eu tenho e nutro no meu coração é que Jesus está comigo, me abraçando em todos os momentos, e foram essas coisas que me mantiveram até aqui, e são essas coisas que me manterão até eu estar com Ele definitivamente nos céus. Não tem outro jeito, irmãos, não tem outra forma de eu me manter firme ao meu Deus perante Ele, para me manter firme no Evangelho, se eu não perceber que Ele me ama e que eu definitivamente também o amo. É isso que me dá forças para viver no Evangelho, para viver a vida. Ora, eu sei e entendo por que aquelas mulheres estavam com medo. Elas nunca viram uma ressurreição, ou pelo menos uma ressurreição dele mesmo, que Jesus Cristo já havia ressuscitado Lázaro, mas ele mesmo se ressuscitar, ele tinha prometido isso, mas ao mesmo tempo, olha a dúvida daquelas mulheres. Vocês estão percebendo que aquelas mulheres são também iguaizinhas a gente? Quem nunca teve dúvida? Quem nunca teve um momento de dúvida, será que Deus está comigo mesmo? Será que a vida que eu estou vivendo, será que isso que eu estou passando realmente está sendo visto por Deus? Será que existe um céu normal, irmãos? Todos nós temos esse tipo de pensamento, e aquelas mulheres também tinham isso, elas tinham essa dúvida, e por isso que a primeira frase de Jesus foi, não tenham medo. Meus irmãos e queridos irmãs e queridas irmãs, esta é a palavra do sepulcro vazio. Não tenham medo. Aquilo que o sepulcro vazio traz para a gente não tenham medo, porque se ele disse que ressuscitaria e ressuscitou, todo o resto é fácil. Todo o demais é fácil, Fernando. Se ele havia prometido, quer coisa mais difícil do que ressuscitar, filho? E ressuscitar pelo seu próprio poder, não estou falando dele me ressuscitar, não, estou falando dele mesmo. Opa! Vou orar por mim aqui, ressuscita-me. Existe coisa impossível, Keila, para nosso Deus? Então, se Ele prometeu que ressuscitaria, ressuscitou, então eu não preciso ter mais medo, irmãos. Não preciso ter mais medo de ninguém, não preciso ter medo das forças organizadas, poderosas, eu não preciso ter medo nem de mim mesmo, porque Ele diz para mim, não tenham medo. Agora Lucas 1,52, por favor, Lucas 1,52, olha o que Maria, grávida de Jesus, cantou. Prestem atenção, irmão, por que eu vou ter medo das forças poderosas que estão parecendo, que estão surgindo pelo mundo? Lucas 1,52, olha Maria cantando, olha um trecho do cântico de Maria, derrubou quem, irmãos? Da onde? Mas exaltou quem? Os humildes, irmãos. Então eu não preciso ter medo. Agora, preste atenção comigo, estamos quase acabando, não, tem tempo ainda, para. Não tenham medo, também tem outra perspectiva.
Tem outra forma de olhar essa instrução, essa palavra de Jesus Cristo, não tenham medo, porque na verdade aqui, além de ser uma instrução, também é uma ordem para continuar a vida. Não é isso, Rafael? Porque com Jesus a vida sempre continua. A vida inclui a adoração? A nossa vida inclui a adoração? Inclui, mas não se esgota aí. A nossa vida cristã inclui oração? Inclui oração, mas também não se esgota na oração, porque ela se prolonga na ação. É preciso que a gente haja. Toda a minha adoração, ela se prolonga no mundo através da ação, através do meu trabalho, através daquilo que eu completo, daquilo que eu faço, obedecendo às palavras do Senhor. Por isso que volta lá, Jéssica, por favor, em Mateus 28, versículo 10. Olha só que interessante, irmãos. Mateus 28, versículo 10, agora a parte B. Então Jesus lhe disse o quê? Não tenham ponto. Diz mais o quê? Preste atenção, que coisa bonita, Anderson. Olha o que está escrito, pastor Oséias. Não tenham medo. Só que continua. Vão dizer aos meus irmãos, olha irmãos, não tenham medo, é para acalmar o coração. Agora vão dizer aos meus irmãos, é para agitar o coração, é para colocar adrenalina, porque Senhor, meu coração está calminho filho, agora faz a obra. Está calminho, agora vai e diga aos meus irmãos. Com Jesus esse negócio tem aposentadoria não, né Xandão? Estou doido para me aposentar. Ora por mim, irmãos. Ora que já não aguento mais. Vão dizer a meus irmãos, depois que Cristo acalma os nossos corações, irmãos, é para que a gente possa dar continuidade à sua obra. E aquelas mulheres obedeceram a Jesus Cristo cheias de entusiasmo. Aquelas mulheres foram lá porque elas perceberam que a vida não acabou. E o que é estar cheio de entusiasmo? Estar cheio de entusiasmo é estar cheio do Espírito Santo para que a minha vida seja renovada e eu ajude a transformar outras vidas. É isso que Cristo quer que a gente faça, irmãos. Não quer que a gente se acalme, não quer para a gente acalmar o nosso coração e ficar ali paradinho, não. Ele quer que o nosso coração se acalme para que a gente avise aos nossos irmãos que Ele ressuscitou. Os irmãos estão entendendo esse mistério? Está entendendo o manto? A varoa ali entende o manto, não é, mano? Então Jesus Cristo acalma o coração, mas Ele diz, vai, diga, irmãos, porque a morte não é o fim. Jesus Cristo ressuscitou. Então, irmãos, eu tenho um pedido a fazer para os irmãos nessa noite. Eu preciso, olha, irmãos, preste atenção comigo mais uma vez. O sepulcro era o lugar do corpo de Jesus. Tanto não era que ele ressuscitou. E quem disse que o sepulcro é o seu lugar? Estão entendendo, meus irmãos? Quem é que disse que você tem que se esconder em um buraco? Quando Ele renovou a sua vida, quando Ele transformou a sua vida, volte àquele lugar onde você estava, lembre-se de onde você foi tirado, lembre-se de onde Jesus te buscou, e te renovou, e te colocou, e disse, você é vivo. O sepulcro não é lugar de crente. O sepulcro não é lugar de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas. Faço um pedido do fundo do meu coração, irmão, saia do sepulcro. Lá não é o nosso lugar. Eu sei que dói, eu sei que tem dificuldades, eu sei que a gente passa por problemas difíceis, mas, irmãos, o Senhor diz para nós, não tenham medo. Ricardo, não tenho medo. Legal. Mas leia agora Mateus 28, 20. Por favor, Jéssica, Mateus 28, 20. Só que não para por aí. Não para por aí. Olha o que ele diz. Na parte B do versículo. E eu estarei
Sempre com vocês até quando? Até as coisas melhorarem, Mônica. Até as coisas ficarem mais ou menos, Elisete. Até as coisas, se não der certo, fica assim mesmo. Não, estarei com vocês o fim dos tempos. Essa palavra que eu estou falando é novidade para algum aqui? É novidade? É novidade para alguém? Precisava eu estar pregando isso? Mas quantas vezes a gente não esquece isso? Quantas verdades simples como essa, Rafael, a gente esquece? Quantas verdades simples de Jesus Cristo a gente esquece? A gente é mestre. Eu posso até citar nome de autores americanos de livros fantásticos. Mas às vezes me esqueço que Jesus, sim, está comigo o tempo todo até o final dos tempos. Me esqueço dessa verdade simples, pastor Osés, e me machuco com as pessoas. E as pessoas conseguem me ferir a ponto de eu não querer mais saber das coisas, a ponto de eu querer abandonar o Evangelho, quando o meu mestre nunca vai me decepcionar, quando o meu Jesus nunca vai me deixar sozinho. Eu preciso, irmãos, perceber essas verdades, porque logo depois que essa notícia foi espalhada, logo depois que as mulheres foram avisar os discípulos não acreditaram muito. Essas mulheres, o que está passando na cabeça dessas mulheres? Eles ficaram na dúvida também. Muitos deles não acreditaram. Olha o que está escrito em Mateus 28, por favor, Jéssica, 28, 16, 17. 28, 16 e 17. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Elas disseram para eles irem para a Galiléia. Quando o viram, o adoraram, mas alguns, está vendo, Eliseu? Mesmo vendo, alguns duvidaram. Então, quando a dúvida vier, irmãos, não se sinta sozinho, não. Muitos bons homens de Deus também duvidaram. As dúvidas honestas, Deus vai até lá e tira. Quando as dúvidas são honestas, Deus tira. O que Deus não tolera muito é aquele papo de tolo. Será que Deus existe? Me dá uma prova da existência de Deus que eu possa segui-lo. Olha, se Jesus aparecer para mim, eu vou ser seguidor dele. Boneco, Jesus já apareceu quantas vezes nos evangelhos, você quer mais o quê, filho? Eu dou graças a Deus pela vida de Tomé. Que a vida de Tomé, ele disse, não, eu estou aqui, mas vocês estão falando aí, está todo mundo falando, mas eu só acredito se eu tocar. Por quê, Ricardo? Tomé não é o sinônimo de incredulidade? Não, mas Tomé nos ajudou a ter uma prova muito consistente do que é um corpo ressurreto. Ô Tomé, Jesus, esse Jesus, rapaz. E aí, Tomé, tranquilo, estamos juntos? Minha mão, quer tocar aqui do lado também? Está tudo fora. Quer? Imagina Jesus levantando a mão. Vem, Tomé. Irmãos, é esse Jesus que eu gosto, é esse Jesus que eu acho lindo, é esse Jesus que eu quero seguir, meus irmãos, até o final da minha vida. Ele tem um cuidado com quem tem dúvida. A gente não tem paciência com o irmão, mas ele tem cuidado com quem duvida dele. Ele vai lá e toma cuidado, ele tem cuidado, ele sendo Deus tem cuidado de outras pessoas ainda que sejam duvidosas. E às vezes eu, Ricardo Bonitão, não tenho paciência com o irmão que está sofrendo, que está fraco na fé, e digo para ele, toma vergonha na cara, tu é crente há 70 anos e está com esse negocinho. De onde veio isso, Senhor? Todo mundo ouviu, né? Graças a Deus. Pensei que já fosse a trombeta para mim, Xandão. Dúvida honesta, Jesus Cristo atende. Mateus 28, 18, Jéssica, por favor.
Então Jesus aproximou-se deles e disse o quê, queridos? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Beleza, Rafael, o que eu faço com essa informação? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Os discípulos cheios de perguntas. Os discípulos cansados, cheios de dúvida, a cabeça pululando de informações de tudo aquilo que estava acontecendo, e vem Jesus e me diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Show, Jesus, me ajudou muito. O que eu faço com essa informação, Senhor? Sabe o que os discípulos fizeram com essa informação? E o que nós aprendemos? Era como se Jesus dissesse assim para ele: olha, vocês conviveram comigo enquanto eu era homem, vocês viram as minhas limitações, vocês viram que eu passei fome, vocês viram que eu fiquei cansado, vocês viram que eu fiquei triste, vocês viram que vocês mesmos me abandonaram quando eu levei vocês para orarem comigo, quando eu voltei vocês estavam dormindo, não ficaram nem comigo uma horinha para orar junto comigo, e quando eu fui carregado, todo mundo debandou. Eu fui humilhado, eu fui cuspido, eu fui traído, eu fui colocado na cruz. Tudo isso eu passei com as mesmas limitações de um ser humano, mas agora eu tenho uma boa notícia para vocês. Se eu estava com vocês o tempo todo nas minhas limitações, agora que foi me dado toda a autoridade nos céus e da terra, imagine o que nós não faremos juntos. Imagine o que nós não faremos juntos, já que me foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Queridos, foram essas coisas que aqueles discípulos, homens simples, entenderam que eles tinham um poder incrível na mão para fazer a obra do Senhor, e são essas informações que nós devemos aplicar nas nossas vidas. Aquele Senhor limitado por a sua humanidade, agora tem todo o poder nos céus e na terra. E é isso que Ele tem para nos oferecer também nessa noite. Mateus, o versículo 19 e 20, Jéssica, por favor. Portanto, aí vejam, sempre tem Jesus Cristo sempre acalma o coração, mas depois adrenaliza esse coração, mete adrenalina nele. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, Jéssica, por favor. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E por fim ele afirma: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, esse é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é tão novo, é algo tão novo, tão renovador. Não pode ser uma informação apenas, mas é uma informação nova que transforma vidas, que torna vidas novas. Ah, Senhor. E para a gente fechar, irmãos, Lucas 24, 26, por favor, Jéssica. Eu não ia fazer esse desabafo não, mas vou fazer. É um desabafo, está aqui, ó. Está um nó na garganta, assim. Você vai ouvindo aí, depois você fala assim com a Deus, se é para eu não falar, tá bom assim? Um desabafo, é um nó, está aqui, ó. Porque isso me incomoda. Estou sendo sincero com os queridos, isso me incomoda. Algumas pessoas têm um hábito de dizer assim: eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus. É bonita essa frase, não é? Eu tenho um relacionamento pessoal com Jesus. Agora, preste atenção comigo. Tenham paciência, você sabe que eu sou meio doido, né? Eu sou meio maluco. Minha filha que sabe, né, Alicinha? Minha filha tem um pavor quando eu vou pregar, ela tem um pavor. Ela fica imaginando o que meu pai vai falar. Mas dá um nó aqui quando eu vejo pessoas dizendo que tem um relacionamento pessoal com Jesus. Deixa eu explicar por quê. Xandão é meu amigo chegado, Xandão. De repente, Xandão é meu melhor amigo. Aí eu chego para a Claudinha: Claudinha, eu tenho um relacionamento pessoal com o Xandão. Irmãos, estão percebendo o que eu estou querendo dizer, irmãos?
Xandão é meu amigo, é meu amigo. Rafael é meu amigo, é meu amigo. Eu não tenho relacionamento pessoal com o Rafael. Rafael é meu amigo. Irmão, ninguém tem que ter relacionamento pessoal com Jesus. Jesus é amigo, é seu amigo. Ele é seu amigo. Tu tem que ter essa visão diferente. Parece um discurso frio. Toda vez que eu digo que tenho um relacionamento pessoal com Jesus, é um discurso frio. Jesus Cristo tem que ser o meu amigo. Entenderam, irmãos? Mas também, se não entender, irmãos, passa, né? Passa, até caiu a água aqui. Passa, esquece, né? Lucas 24, 26, para a gente terminar. Não devia o Cristo o quê, irmãos? Sofrer para entrar na sua glória. Os irmãos lembram-se dessa passagem aqui, que é a passagem dos discípulos de Emaús. Lembram disso? Os discípulos de Emaús. Então, Jesus Cristo chegou perto deles, Jesus Cristo se aproxima deles, e Jesus Cristo ouve que eles estão conversando a respeito dele mesmo, Jesus Cristo, de todo o sofrimento, de tudo que aconteceu naquela semana. Jesus Cristo ouve eles dizendo todas essas coisas, conversa com eles. Jesus Cristo, então, conversa com eles. Jesus Cristo entra na história. Vamos ler esses versículos, eu acho muito interessante, 21 ou 24, Jéssica, por favor, ainda de Lucas 24. E nós esperamos que era ele que ia trazer a redenção. Olha os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús diziam. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós, aquelas mesmas mulheres que foram avisar a eles, né, deram um susto hoje, nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. E o 24, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram ninguém. E Jesus Cristo, com a mesma paciência, no mesmo caminho com que ensinara a todos eles aqueles anos que ele passou, ele começa a falar de tudo que havia acontecido naqueles 20 anos. E no versículo 25 e 26, para a gente fechar, 25 e 26, e ele lhes disse: como vocês custam o quê, irmãos? E como demora o quê, irmãos? Em tudo que os profetas falaram. O versículo 26, não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Eles não entenderam. E nós, irmãos? Jesus entrou com eles na casa, continuou conversando com eles na casa, e eles só reconheceram que era Jesus quando? No partir do pão. Às vezes a gente diz assim, eu já falei assim quando eu era adolescente, quando eu era jovem marrento. Não sei como é que aqueles homens não perceberam que era Jesus. Como é que eles não entenderam que era Jesus? Tantas coisas eu não entendo hoje. Tantas coisas eu tenho dúvida. Mas uma certeza eu tenho, irmãos. As palavras que ele falou naquela época nos evangelhos estão firmes no meu coração. Toda a autoridade foi dada a ele, no céu e na terra. Não tenham medo, estou com vocês até o final dos tempos. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar. Amém.